Oi, pessoal. Oi, pessoal. Hoje falaremos sobre Preparação do matrimônio com o livro Matrimônio Santo. E nós estamos contando a história hoje sobre Santo Tomás More e Jane Colt e a sua segunda esposa, que é Alice Middleton, que fala as alegrias do lar e a santidade da família. certo. Thomas Murray nasceu em 1478 a 1533. Era um advogado brilhante, certo? Um homem dotado de muitas qualidades. E o que aconteceu? Primeiramente, por ser um advogado, ele tinha muita questão de entender o lado da pessoa. Ele gostava de estudar muito, de entender, de buscar o que é verdade, certo? Isso é uma qualidade dele, porque sempre, quando eu falo aqui no livro, sempre ele buscou a confiança. Ele nunca agiu pelas costas. Então, é uma forma que ele teve, uma virtude dele, na verdade, de buscar a santificação dele. Sim, ele foi casar, ele no início, né, ele casou com a Jane. E aí eles tiveram, era uma esposa menor, ele queria, respeitando, né, tinha esse negócio, ele queria a irmã mais nova, mas não tinha como, então ele casou com a mais velha por respeito, e teve um casamento muito feliz. Tiveram 4 filhos, e desses 4 filhos, logo em seguida, né, quando a filha dele, a mais velha, tinha 5 anos, Jane morre, e ele coloca lá na sepultura dela, né, escrito assim: aqui faz Jane, a querida e pequena esposa de Thomas More. E aí, logo em seguida, né, ele casa com Alice. Logo em seguida, ele casa com Alice. E ela é uma mulher muito, um gênio muito forte, de língua bem rápida, como eles falam, né? A língua dela era apressada, né? No sentido de Falava que antes que o cérebro pensava, já estava falando. sim. E o que acontece? Tipo assim, quando ele casou com a primeira, essa tradição, era tradição na época que se você tivesse 4 filhas, a última só ia casar se a primeira casasse, se a segunda casasse, se a terceira casasse, aí sim você ia casar. Então era uma tradição, certo? Então ele viu-se meio que obrigado, né, a casar com a mais velha, mas ele foi feliz. Não hora nenhuma que ele fala que se arrependeu da sua escolha, certo? E quando ele casa com a Alice, ele viu que ele precisava ensinar a ela sobre a palavra, porque ela falava muito, ela agia sem pensar. E isso acabava deixando ele numa situação difícil. Porque nesse período ele acabou virando chanceler, ele era o chanceler da justiça. Então, assim, ele é como se fosse um juiz, né? Deixou de ser advogado e ser juiz, no caso, assim, para poder julgar as coisas. E como que ele ia julgar uma coisa se a mulher dele falava sem pensar, falava qualquer coisa? Então ele não seria respeitado. E ele ensina a esposa, né, a primeira esposa, quanto a segunda, ensina também a filha a falar latim, grego e estudar. À noite ele estudava com elas. Então ele foi quem começou a dar uma dignidade ao direito da mulher ter a cultura, né, de aprender a estudar, de aprender a buscar ali. Porque assim, ele ensinou as 3 mulheres a ler, porque isso não tinha. Era muito difícil, nem camponês, nada, só nobre, homem que estudava. Então ele, por conta própria, foi um professor didático delas. Eles quis trazer, pelo menos, o básico, né? Entender a ler, a escrever, porque isso naquela época não era, não tinha. E mesmo com as dificuldades que tinha, com que ele tinha que passar, que ele sempre estava ali, ele nunca teve nervoso, mal-humorado, ele sempre teve íntegro ali, calmo, homem sereno, né? Então ele foi um santo muito sereno nesse quesito. Até que ele teve a indisponibilidade do matrimônio. O que é isso que a gente quer deixar nesse vídeo? Ele sempre lutou por seu matrimônio. Aí vocês devem estar perguntando, mas ele casou 2 vezes? Calma, gente. Isso é diferente do que hoje, né? Ele casou porque a segunda esposa morreu. Aí sim, quando a pessoa morre, você pode realmente casar com outra. Ele não pediu separação para casar, certo? Então ele sempre lutou por casamento, tanto no primeiro como no segundo. Ele sentiu, como eu disse, dificuldade na segunda por causa da língua. Mas
mesmo assim foi santificado, né? Isso foi santificado tanto também com a filha do primeiro casamento, né? Que é A Margaret. Margarida. Margarida. Então, ele também conservou isso, até que ele morre, né? Em 6 de julho de 33, né? Sentenciado por traição. No sentido de que ele não traiu, ele fala assim, fiel servidor do rei, mas primeiro de Deus. Ele não aceitou a injustiça, as coisas que estavam acontecendo errado ali, então as pessoas acabaram sentenciando ele à morte. Porque ele passou os últimos momentos da vida dele preso numa prisão, né? E ele pediu pra ver visitar a sua esposa, conversou com ela. E ela ficou meio assim, né? Como que pode? Eu tenho certeza que ele vai fazer isso por causa de Deus? Mas aí tem um apoio ali, o matrimônio, e ele foi. E ele foi e foi sentenciado à morte. E falando, né, que ele era submisso ao reino de Deus e não dos homens. Sim, e sua filha Margaret, ou Meg, casou com o outro advogado também, Guilherme Hooper, de 26 anos, ela tinha 16 nessa época. E o que aconteceu? Ela converteu, né? Ela, com a ajuda de Deus, na verdade, Deus converteu ele, porque ele era luterano. Era a religião que estava começando naquelas épocas. E ela converteu. E acontece que, o que aconteceu? O Guilherme acabou virando o biógrafo do pai dela. Acabou contando a história, os escritos do pai dela. Então ele escreveu a história do São Tomás. Então ele contou como que foi a vivência, viveu ali com ele, né? Tava ali próximo. Testemunho, né? As pessoas que viveram, então, são testemunhos quentes, são testemunhos que não esperaram anos para ser escrevidos. Logo após a sua morte já começou a escrever. Então, essa é mais uma história de um matrimônio santo. Se você quer ler, quer saber mais um pouco também, acompanha a série com a gente e também o livro aqui para vocês. Se você não assistiu o primeiro episódio, vamos colocar aqui na descrição do vídeo. Então você curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e fique com Deus.